Se você sente que você está caminhando muito lentamente rumo aos seus objetivos e todo mundo na sua idade já está conquistando coisas maiores, já está ganhando mais do que você, já está com um físico melhor do que o seu, mesmo sendo mais novos, ou se você frequentemente elabora uma rotina perfeita, segue ela por um tempo e depois desiste por se sentir sobrecarregado e achar que não é o momento ainda, que você tem que arrumar, organizar a sua vida em outros aspectos para depois voltar e tentar de novo. Se você se identifica com uma dessas duas coisas, esse vídeo é para você. Bom, eu não vou falar aqui sobre o conceito de comparação excessiva que é alimentado pelas redes sociais. Da mesma forma que tem muita gente mais nova que você que conquistou muito mais coisas do que você, tem muita gente muito mais velha que não faz nem ideia do que é marketing digital ou que dá para empreender. Eles nem fazem ideia de que isso existe, tá? Então, esse é o primeiro ponto, mas eu não vou tocar nesse assunto nesse vídeo aqui. Eu vou te dar dicas concretas e executáveis para você começar a mudar de vida agora, tá bom? Porque de nada adianta eu falar para você parar de se comparar e você continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Você tem que se comparar com você mesmo. Aonde você estava há um ano atrás? Quanto você estava ganhando? O que você estava fazendo? Você hoje é melhor do que você de um ano atrás? Se a resposta for não, você mais do que ninguém precisa assistir esse vídeo, tá? Mesmo que a sua resposta for sim, assista esse vídeo, porque você vai acelerar ainda mais os seus resultados. Bom, primeiro eu preciso te explicar o conceito de força de vontade. Diferente do que muitas pessoas falam aí no YouTube, gurus de produtividade, eu cheguei a uma conclusão diferente e mais resumida e simplificada do que é força de vontade, tá? Que eles chamam de motivação, disciplina, foco. Eu resumo tudo isso numa simples frase: força de vontade. Essa é a expressão que eu vou usar aqui, tá bom? Eu quero que você imagine que a força de vontade é como uma barrinha de energia. Sabe aqueles personagens de jogos de RPG que sempre tem uma barra de vida ou uma barra de energia que carrega o especial deles? Então imagine uma barra dessa em você. Essa é a sua barra da força de vontade, é como uma bateria, como a bateria do seu celular, por exemplo. Todo mundo tem essa barra e sempre que você faz alguma coisa, quer algo que você quer fazer ou algo que você não quer fazer, você gasta essa força de vontade, você gasta essa energia. Agora, tem coisas que gastam mais energia e tem coisas que gastam menos energia. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como gastar menos energia fazendo coisas que precisam ser feitas para você atingir os seus objetivos, como você recarregar essa energia mais rápido e como você ter uma capacidade maior da energia que você tem agora, com dicas práticas. Mas antes, a gente tem que entender aqui uma coisinha. Dentro de você existem duas pessoas. O você consciente, que é a pessoa que está assim, assistindo esse vídeo agora e prestando atenção no que eu estou falando, e o seu eu inconsciente, que ele é como se fosse uma mãe superprotetora e ao mesmo tempo um filho mimado. É aquela parte em você que é responsável por guardar os seus traumas, guardar os seus medos, é aquilo que muitas vezes te impede de agir, te impede de arriscar e que ao mesmo tempo quer recompensas fáceis, cede a vícios, cede a impulsos. Essa é a criança mimada. E você, consciente, frequentemente entra em conflito com o seu eu inconsciente. É como se tivessem fazendo aquele jogo de guerra das cordas, quem puxa um para o lado, quem é mais forte puxa e o corpo faz quem é mais forte. Então você tem que aumentar a força do seu eu consciente, que é o seu eu
mais racional, certo? Se você fez aquilo que eu te pedi para fazer, de comparar o você de hoje, de agora, com o seu eu de um ano atrás, e ver se você evoluiu de lá para cá, se a sua resposta for não, é porque realmente você está progredindo lentamente ou até não está progredindo nada em relação ao seu objetivo. E você muito provavelmente, em dias que você estava com essa bateria da força de vontade carregada no máximo, você lá no auge da sua motivação, traçou um plano, conseguiu cumprir esse plano por alguns dias ou até semanas, mas depois falhou. E isso tem uma explicação, porque nem todo dia quando você acorda com a bateria cheia, tá? Você não acorda com a bateria cheia a menos que você aplique esses métodos que eu vou deixar mais pro final do vídeo, assim que eu terminar de explicar aqui como que isso aqui funciona, beleza? Nem sempre você acorda com a sua bateria cheia. Segundo, você tem imprevistos. Os imprevistos eles vão acontecer. Vai surgir alguma coisa para você resolver. Você precisa ter um tempo no seu dia, um tempo que vai servir para você resolver algum imprevisto. Ou para você, se surgir um imprevisto que você tem que resolver, no lugar de fazer alguma coisa que você tinha planejado, então você vai deixar essa coisa que você tinha planejado naquele tempo que está para imprevistos, entendeu? Então você precisa contar com imprevistos. Não trace seus planos contando com 100% da sua energia, porque nem é todo dia que você vai estar com 100% da sua energia. E você vai precisar dessa energia para resolver imprevistos quando elas surgirem. Então você não pode alocar tudo no seu objetivo. O que eu aconselho é você traçar um plano considerando no máximo 60% da sua energia, da sua força de vontade. Pense consigo mesmo, 100% é aqueles dias que você acorda antes do sol nascer e começa a fazer tudo, você treina, você trabalha, você estuda, você termina de fazer tudo que você tem que fazer antes de todo mundo da casa acordar. Pois é, você explode, você sai da cama já cheio de energia, cheio de motivação, esse é o seu 100%. Eu quero que você trace o seu plano considerando 60% apenas, ok? Eu vou te explicar por quê. Bom, primeiro, como eu falei, você vai ter imprevistos. E quando eles acontecerem, você vai conseguir continuar fazendo o que você tem que fazer, mesmo com os imprevistos. Bom, eu vou te explicar aqui uma coisa. O seu eu inconsciente e o seu eu consciente, ambos têm uma determinada força. Às vezes um ganha, às vezes o outro ganha. A força deles também depende muito do momento e da sua força de vontade. A sua força de vontade é a força do seu eu consciente em relação ao seu eu inconsciente. Toda vez que você consegue vencer a procrastinação, vencer o seu impulso e fazer o que deve ser feito, você está aumentando a força do seu eu consciente. Porque quando você consegue fazer algo que te leva mais próximo do seu objetivo, você ganha autoconfiança. A quantidade de força de vontade que você tem está ligada à sua autoconfiança. Toda vez que você cede aos seus impulsos, à procrastinação, aos vícios, você perde autoconfiança. Toda vez que você não cumpre uma promessa que fez a você mesmo, você perde autoconfiança e perde essa energia da força de vontade. Por isso, é aí que está o erro, cara. Você para de fazer a sua rotina porque acontece alguma coisa e você não planejou, você não deu espaço para imprevistos. Logo, você não conseguiu fazer o que você tinha que ser feito. E você vai pensar assim, eu falhei, eu não consegui fazer o que eu me propus. E você vai perder força de vontade. E no outro dia, você vai ter menos força de vontade para fazer aquelas mesmas coisas. Lembrando que você tinha planejado com 100% da sua força de vontade. Agora você tem bem menos. Como é que você vai fazer tudo o que você tem que fazer com menos força de vontade?
E pior, se você ainda colocou as coisas que você não fez no dia anterior para fazer nesse. Ou seja, você tem mais coisa ainda que nem com 100% de vontade você conseguiria fazer. Tá entendendo? É aí que você entra num ciclo de perder a autoconfiança até chegar a um ponto que você colapsa e para de fazer. Você desiste e você pensa assim, vou resolver esses problemas aqui primeiro, vou ajeitar minha vida, eu preciso de mais tempo, preciso de mais dinheiro, depois eu tento de novo. E você para totalmente, entendeu? Porque o erro está no começo, está no planejamento. Você não deu margem para erro. Então quando você erra, você entra nesse ciclo de autodestruição, basicamente. Bom, além de traçar o seu plano, considerando apenas 60% da sua força de vontade para você conseguir fazer aquilo todos os dias, regularmente, independente do que aconteça, existem hábitos matinais que você tem que incrementar que vão recarregar a sua energia. Existem certas atitudes, certas ações que você pode tomar que vão aumentar a sua barra, ok? E é sobre isso que eu vou falar agora, sobre esses exercícios práticos para você começar a aplicar a partir de amanhã e já sentir isso na sua pele, tá? Existem formas de você aumentar, recarregar, né, essa energia. Existem formas de gastar menos energia para fazer algo e existem formas de aumentar a sua quantidade total de força de vontade. Aumentando a sua autoconfiança é uma delas. Isso que eu acabei de falar é uma dessas coisas. Aí você fala assim, mas Flávio, mas e se eu conseguir fazer tudo o que eu fiz e estou muito mais motivado e consigo fazer mais? Você vai lá e adianta o do dia seguinte. Te garanto que isso vai aumentar a sua autoconfiança. Porque o seu cérebro funciona da seguinte forma: toda vez que você sente que venceu, a sua autoconfiança aumenta e a sua força de vontade também. Você vai passar de um ciclo onde você fazia 1000 coisas num dia e você falava para si mesmo, é o mínimo. Você chegava no fim do dia exausto e você era o mínimo. Você pensava, eu fiz o mínimo. Ao invés disso, você vai passar para fazer um ciclo onde você faz tudo o que você tem que fazer, ou seja, todo dia você vai vencer. Você ainda vai adiantar coisas do dia seguinte, se você tiver mais motivação para isso. Caso não tenha nenhum imprevisto, caso você não esteja doente, caso você ainda tenha tempo de fazer mais coisas, você já vai adiantar o dia seguinte. Então você vai começar a se ver como um vitorioso. E isso é muito importante para o seu mindset. É isso que aumenta a sua autoconfiança e aumenta a sua força de vontade, a sua motivação, entendeu? A autoconfiança é muito importante. Você se sentir vitorioso é fundamental para isso. Então, colocar metas diárias menores facilitam com que você cumpra elas e até que você adiante as do dia seguinte, e isso facilita com que você se sinta mais confiante e aumenta a sua quantidade total de força de vontade, entendeu? Esse é um truque e ainda vou passar alguns outros aqui para vocês. Bom, essas coisas que eu vou falar, se você fizer elas logo de manhã, além do sono, porque o seu próprio sono já restaura a sua força de vontade, mas não 100%. É claro que existem dicas aí para você ter um sono melhor, mas eu não vou abordar elas nesse vídeo. Eu vou te dar algumas dicas que para você fazer assim que acordar, que você vai recarregar a sua energia da força de vontade. 3 dicas muito simples e muito rápidas de você fazer, que é se expor à luz do sol. Assim que você acordar, já se expõe à luz do sol por 10 minutos. Isso já vai aumentar, vai carregar a sua bateria. Outra coisa é já fazer um exercício físico. Já começa se dando uma vitória física. Faça flexões ou saia para correr, vá na academia, faz o seu exercício físico logo de manhã. Já vai ser mais uma vitória para sua conta. E outra vitória que você tem que ter logo de manhã para aumentar a sua energia é tomar banho frio. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui em algum lugar, tá bom? Ou na descrição para você conferir. Tudo isso é como se fosse um carregador
bateria de força de vontade, tá bom? Tudo bem que fazer essas coisas, a princípio, gastam força de vontade, mas você tem um retorno maior do que aquilo que você gastou. Logo, é um investimento. Portanto, são coisas que você tem que fazer todas as manhãs, tá bom? Vou te dar aqui outro truquezinho para você fazer, que é um truque que constantemente é usado pelo seu inconsciente contra o seu consciente e que agora você vai usar contra ele, tá bom? Que é o truque de vou fazer só por 2 minutos. Quantas vezes você já não disse para si mesmo, vou dormir só por mais 5 minutinhos e dormir 1 hora? Vou ver aqui só os stories dessas pessoas que eu sigo. 2 horas depois você tá lá, scrollando o celular, vendo Reels. Então, a partir de agora você vai usar isso a seu favor. Quando você tiver uma tarefa difícil para fazer e a sua criança interior estiver falando, não, vamos jogar, não, vamos assistir um Reels, vamos comer um chocolate, vamos fazer alguma coisa, você vai dizer para ela, vamos fazer só por 2 minutos. Depois a gente para. E aí você começa a fazer aquela tarefa, vai ser mais fácil de você convencer o seu inconsciente a ceder, entendeu? Porque o seu corpo é como se fosse a sua casa. O seu eu consciente e o seu eu inconsciente moram dentro dessa casa. Quem tem mais força manda. Então você tem que falar para o seu eu inconsciente, falar assim, não, vamos fazer só por 2 minutinhos, entendeu? Ao invés de você puxar com mais força, entendeu? Você vai fazer ele afrouxar e ceder. Porque, cara, ele vai pensar assim, tá bom, é só por 2 minutos, não tem problema, não vai doer. Logo, ele vai ceder e vai deixar você fazer aquela tarefa. E quando você começa a fazer aquela tarefa, fica muito mais fácil de você fazer ela inteira, né? Ao invés de só 2 minutos. Você usa os 2 minutos como uma promessa só para facilitar na tomada de decisão de ir lá e fazer. Outro truquezinho, que é a regra dos 5 segundos. Faça uma contagem regressiva, do 5 ao 0. E no 0 vai lá e faz. Tem um livro inteiro que explica toda a psicologia por trás dessa técnica, mas eu não vou abordar ela aqui. Só faz porque funciona. Bom, existem várias outras técnicas, outros hábitos que recarregam a sua energia pela manhã e tem muitos outros truquezinhos para facilitar você vencer o seu inconsciente. Tem vários métodos para você diminuir o consumo de energia ao fazer uma tarefa. Uma delas, que é o que o pessoal mais fala aí no YouTube, é transformar aquilo num hábito. De fato, quando as coisas viram um hábito, elas consomem menos energia. Que nem você quando era criança. Você antes era obrigado a escovar o dente, a tomar banho, a arrumar seu quarto, porque você estava no ápice do seu eu infantil. Então você, cara, era mimado e ponto final. Entendeu? Você fazia as coisas à força, mas com repetição, o seu eu inconsciente entendeu que aquilo é necessário. Então ele faz aquilo sem exigir muita força de vontade. Ou seja, ele afrouxa mais para você puxar aquela corda ao seu favor e fazer o que tem que ser feito. Então essas coisas, essa sua rotina que está encaixada em 60% da sua força de vontade agora, com o passar do tempo, você vai precisar de menos força de vontade para fazer essas mesmas coisas. Ou seja, vão caber mais coisas, entendeu? Dentro desses 60%. E aí você vai encaixando aos poucos. Ou seja, monta uma rotina agora que encaixa nos 60% da força de vontade que você tem. Com o passar do tempo, essas coisas vão se tornar um hábito e vão gastar menos energia. Ou seja, o que hoje você precisa de 60% da sua força de vontade para fazer, daqui a alguns meses você vai precisar de 30% ou menos. Entendeu? Então você vai conseguir dificultar essas tarefas ou acrescentar novos hábitos. Existem muitas coisas aí no YouTube que você pode pesquisar, mas isso aqui é o essencial, tá bom? Bom, mas saiba que dentre várias técnicas, hábitos e truques para você recarregar essa bateria, para você gastar menos na hora de executar alguma tarefa, existe um truque que é indispensável.
Sem esse, nada do que eu falei aqui faz sentido, que é o mudar de ambiente e mudar o seu círculo social. Cara, isso é essencial para você mudar de vida, porque não importa o que você tente fazer, você vai ser influenciado pelas pessoas com quem você mais convive, com quem as pessoas mais falam para você. Veja bem, você é influenciado se você está num ambiente fechado, se você está num ambiente aberto. A sua mente pensa de forma diferente quando você está olhando para a tela do celular ou para um computador, ou quando você está olhando para uma vista aberta, para uma cidade, para uma natureza. Entendeu? Você é influenciado o tempo todo. Você é influenciado pela cor da parede, você é influenciado pelo modo como você está vestido, pela música que você ouve. E mais ainda, você é influenciado pelas pessoas, entendeu? Pelo modo de agir e coisas que falam. Então é imprescindível você cortar pela raiz relações de pessoas que não estão onde você quer chegar, ou que no mínimo não estão interessadas em chegar onde você quer chegar, não tem o mesmo objetivo que você, entendeu? Por isso que muitas vezes você tem que sair da casa dos seus pais. Se os seus pais ficam palpitando sobre a sua vida, falando para você fazer isso, para você fazer aquilo, você tem que sair da casa deles. Você tem que ir morar sozinho. Se você tem amigos que o tempo todo te chamam para ir para festa, é uma questão de tempo até você ir para festa. É uma questão de tempo até você aceitar. Entendeu? E se você vai e tá lá na festa, num ambiente que tá todo mundo bebendo e fumando, é uma questão de tempo até você também estar assim. Entendeu? Você sempre vai ser influenciado. Não tem para onde correr. Não importa o quão blindada seja a tua mente, você sempre vai ser influenciado. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de tudo é cortar essas relações e mudar de ambiente. Tá? Se você não conseguir encontrar pessoas que já estão onde você quer chegar, empresários de sucesso, ou pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu presencialmente, encontre essas pessoas na internet. A internet ela serve para você conseguir se conectar com pessoas no mundo inteiro, com várias visões de mundo diferentes. Eu, por exemplo, estou em Lisboa nesse momento, tenho 22 anos e estou aqui falando com você. Então, cara, para de seguir as pessoas que só fazem conteúdo de entretenimento ou de curiosidades inúteis e começa a seguir pessoas que já estão onde você quer estar ou que estão no caminho para isso, que nem eu, tá? Então aproveita, se inscreve aqui nesse canal se você achou útil algumas dessas dicas, se eu abrir um pouco a tua mente, tá? E se você quer me acompanhar mais de perto nessa evolução pessoal minha e profissional, o meu Instagram vai estar aí na descrição. Tamo junto, muito obrigado pela atenção, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou!